Bom, falam do Corinthians, mas tem clubes aí no Brasil que não estão com a vida fácil, né? Exemplo deles é o Atlético Mineiro, que tá chegando numa dívida monstruosa e os torcedores, todo mundo já tá muito preocupado, porque, bom, não a torcida também não é tão engajada quanto a do Corinthians, né? Vamos ser realistas aqui. Vamos ver um pedacinho aqui e a gente vai seguir com atualizações do Corinthians trazendo aqui para vocês. Vamos só ver esse vídeo aqui e a gente vai seguindo aqui, beleza? Vamos ver. Financeira, bem delicado. Ontem eu participei de uma reunião ontem à tarde, depois do almoço aqui, e conversei com uma pessoa ligada ao futebol, e essa pessoa me disse o seguinte: Everton, não há outra alternativa para o Atlético senão baixar, mas assim, substancialmente a receita, o orçamento no futebol, mas baixar muito, sambar uns 3 anos aí no risco para dar uma respirada e depois seguir. Porque do jeito que as coisas estão, se não houver uma injeção de dinheiro mesmo dos donos, não tem como, a dívida é impagável. Esse cara tá no futebol, conhece muito, ele falou, não tem jeito, é baixar que nem o Flamengo fez com Bandeira lá. Passar aquela dificuldade toda, a torcida pressionando e risco de rebaixamento, e não tem outra alternativa. Ou eles injetam dinheiro deles pra equacionar, Eles não ou vão fazer então, isso. pois é, ou então eles vão ter que pegar Eu- essa folha aí de 20, baixar pra 8, e não tem outra alternativa. O Atlético E aqui no Twitter, ó, Brasileirão da Opressão colocou em pensar que a gente nunca esteve tão perto da falência como agora, tá? Referente ao Atlético Mineiro. Fomos enganados por empresários que diziam amar o clube, roubaram o shopping, o estádio, o CT, roubaram tudo. Bom, e assim, galera, não é só o Atlético Mineiro que entra nisso daqui, tá? O Corinthians ainda tá se mantendo aos trancos e barrancos porque existe uma torcida enorme e um povo enorme por trás, tá? A torcida do Corinthians é muito engajada, compra sempre os produtos do Corinthians, tá? Tá sempre indo aos estádios. Por mais que exista uma crise gigantesca no Corinthians hoje, politicamente falando, no último jogo do Corinthians, por exemplo, 44 mil torcedores no estádio na Neoquímica Arena, empurrando o time. Então, assim, independente da crise que o Corinthians esteja, a torcida faz a diferença. E o Corinthians tá aí de pé ainda por conta da sua torcida. Se não fosse a torcida do Corinthians, o Corinthians já tinha falido mesmo, de verdade, falido mesmo, há muito e muito tempo, galera. Tá? Olha a dívida, por exemplo, do São Paulo. São Paulo tá chegando a 1 bilhão. Tá numa situação também, cara, complicadíssima. À beira de falir também. O Atlético Mineiro, a 2 bi, tá falindo. 2 bi é muita coisa pro Atlético Mineiro. Pro Corinthians já é gigante isso daqui também. Mas pro Atlético é pior ainda. A dívida atual do Corinthians hoje, em junho de 2025, que foi atualizada, está estimada em cerca de 2,5 bilhões, incluindo os compromissos financeiros do clube e os valores relacionados ao financiamento da Neoquímica Arena. O valor líquido da dívida do Corinthians hoje, sem incluir a Arena, é de aproximadamente 1 bilhão, quase 2. Galera, sem incluir a Arena, isso aqui é absurdo, só pro Corinthians. Olha o que esses empresários, olha o que esses caras fizeram com o Corinthians. 1,9 bilhão sem a Arena. Esses empresários, essa galera, esses gestores do futebol brasileiro são um câncer para esses clubes todos. A maioria. Esses caras quebram os clubes, arrebentam com os clubes e não acontece nada, porque o nosso país é isso aí, ó. O futebol brasileiro, aqui nesse país, é isso aí. Né? Os caras lesam os clubes, lesam e não acontece nada, não tem investigação, não tem abertura de conta. Porque você acha que no Corinthians existe abertura de conta? Você acha que existe abertura de conta no Corinthians? Aqui, ó, Kevin Ramon trouxe. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma, uma reabertura de conta seria prejudicial à gestão anterior. É difícil você responsabilizar quem saiu, se quem prestou as contas não foi quem saiu. Enfim, seguimos normalizando os absurdos. Quer dizer, o interino do Corinthians não vai reabrir conta de 2024 do Augusto Melo, não quer reabrir de 2023, porque se for reabrir, um vai ter que reabrir as anteriores também, da questão da renovação e transparência. Mas não vai querer tocar lá, né? Porque se reabrir o negócio tá preto lá, tá feio, a situação tá complicada. Então deixa pra lá, né? Vamos deixando pra lá mesmo, e é assim que vai. A banda toca, né? Enquanto isso, quem é lesado é a instituição e é o torcedor, né? Que acompanha e compra os produtos do clube. Ó, Luiz Ricardo Alves Sidorf havia pedido na última quinta-feira, dia 5, a reabertura das contas de 2023. No e-mail, ele apontava 2 irregularidades no balanço de 2023. Inclusive, eu vi isso aqui, tá? Do e-mail. Resultado, foi demitido ontem pelo presidente interino. E a mídia em silêncio absoluto. Eu vou falar o quê? O cara que pediu a reabertura das contas foi demitido. Caramba, por quê, né? Por que será? Pelo presidente interino do Corinthians.
Vocês acham que esses caras estão preocupados? Aí o presidente ontem do Corinthians falou que precisa da ajuda da torcida pra comprar os produtos, pra comprar... vamos comprar os produtos. R$700 na camisa, né? A gente tem que pagar pra ajudar o Corinthians. Me desculpem aqui, por favor, galera, mas, cara, você comprar uma camisa por R$700, você tem que ser muito maluco. Ou assim, ou de verdade, ou você tem que ter um bom dinheiro. Aí tá, pode ser compreensível, mas, cara, pros torcedores em geral, 700 pau numa camisa, e o presidente vem falar que você tem que ajudar a comprar todos os produtos do clube pra fazer levar o Corinthians. Desculpa, esse dinheiro vai pra onde? Vai levar o Corinthians? Ou vai levar o bolso de empresários? Ou vai levar o bolso de dirigentes, de gestores incompetentes que só querem lesar o clube e o torcedor? Aí tem que ajudar o Corinthians a comprar os produtos do Corinthians. A torcida já ajuda até demais, irmão. Esse clube tá de pé por causa dessa torcida gigante. E aí, a situação do Corinthians também é feia. Só que o Corinthians ainda assim consegue se salvar se haver mudanças. Tá, Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians, se reunirá com líderes dos Gaviões da Fiel para apresentar um novo modelo associativo para o clube. Ou seja, galera, estamos entrando quase em desespero também, né? Porque a gente tem que apresentar novos modelos de negócios para fazer o Corinthians andar. Porque o atual é pífio. O atual não funciona. O atual é ultrapassado. A ideia é apresentar um projeto baseado no modelo do Green Bay Packers, com a separação do futebol social, além da venda de cotas de participação para os torcedores, ou seja, os torcedores que mandariam na bagaça. Seriam os torcedores que indicariam os conselheiros para o clube, e esses conselheiros que seriam indicados pelos torcedores, porque esse é o modelo Green Bay Packers, tá? Eles indicam os conselheiros, e os conselheiros indicados pelos torcedores indicam um novo presidente para o clube. E claro, isso não garante que funcionaria no Corinthians. Mas seria basicamente para salvar esse clube, tá? Para salvar o Corinthians. Porque assim, a gente tá numa situação insustentável. Cara, 2 bilhões sem o estádio é loucura. Aí você inclui o estádio, dá 2,5 bi já. E na próxima atualização o Corinthians já chega a 3 bi tranquilo. Na gestão do Duílio Monteiro Alves, em 2023, o Corinthians fechou com 2 bilhões de dívida. Aí o Augusto chegou, tá aí mais 500 milhões que chegaram pro clube, né? Mais de dívida pro Corinthians. E aí o cara falou, né, que trouxe patrocínio de 1 bilhão, trouxe receitas de 1 bilhão, tá? Mas aí na prática a gente não vê, porque a dívida aumenta, e aí? Tá aí, 2,5 bilhão, e as receitas? Aonde foi parar as receitas do Corinthians? Deve ter ido parar no bolso de alguém aí, né? Não é possível, porque não paga as contas. Dá nisso, e a dívida do Corinthians só crescendo, tá? E ficando numa situação insustentável. Vai chegar uma hora que é uma situação insustentável, tá? E tem gente que eu não gosto que eu fale a verdade aqui, que fica falando que eu sou negativo. Pô, 2,5 bi de dívida, você quer que eu seja aqui só positivo? Você não quer que eu mostre a realidade do que anda acontecendo no Corinthians? Como os caras estão se movimentando agora para tentar salvar esse clube, apresentando novos modelos de negócios? Poxa, cara, a situação do Corinthians é triste sim também, tá, galera? Só que o Corinthians ainda pode salvar. Agora eu não sei o Atlético Mineiro, né? O bagulho tá louco lá. 2 bi de dívidas, irmão. Assim, o Corinthians vive dias sombrios também, tá? Vive dias sombrios. E aqui, ó. Só atualizando vocês, tá? Em entrevista exclusiva ao GE da Globo, o executivo de futebol do Corinthians, o Fabiano Soldado, falou sobre possíveis saídas dos principais jogadores do elenco. Yuri Alberto, Memphis, Breno Bidon, Rodrigo Garro são jogadores que certamente têm mercado. É claro que deve aparecer alguma coisa, mas não chegou nada para sentarmos e conversarmos. Para um clube sentar conosco e levar algum dos nossos jogadores desse nível, tem que valer a pena. Essas propostas não chegam toda hora, porque não é qualquer clube que tem condições de fazer isso. Ou seja, ele deu na cara aqui, para resumindo bem, com a diretoria nova, se chegar uma boa proposta pro clube, eles vendem. Ele tá dando na cara aqui. Basicamente é isso que ele tá falando. Se chegar uma boa proposta para esses novos dirigentes do Corinthians, eles vendem porque o Corinthians precisa de dinheiro. Então a minha preocupação agora é eles se desfazerem dos principais jogadores do elenco. Porque se isso acontecer, acabou o Corinthians em 2025. Tá? É exatamente isso. Fora que a diretoria do Corinthians tá devendo o Memphis Depay, né? 5 milhões, devendo atletas aí do elenco, né? E aí o Corinthians diz que na próxima semana vai estar acertando essas pendências também, né? Mas assim, o Corinthians devendo o mundo e o fundo, tá? Vendendo um almoço para pagar a janta, e dirigente e o presidente interino falando que os torcedores têm que comprar os produtos caríssimos do clube para poder tentar ajudar o clube para se salvar, né? Ou seja, os caras fazem a dívida, os caras não fazem não sei o que com o dinheiro, e quem tem que pagar é o torcedor. É igual o Brasil, os caras quebram o Brasil aí todinho, quem tem que pagar é o povo, né? Com impostos e tudo mais. É o roubo do INSS, eu já tô entrando na política, né? É o roubo do INSS, quem tem que pagar é os velhinhos. E aí vai, tá tudo certo, né? E ninguém é criminalizado aqui nesse país, tá tudo beleza. Essa galera todinha tem que sair de lá. Tá? A pergunta é, vai sair? Eu acho difícil. Aquela questão da reforma do estatuto, aquilo lá acontecer,
Eu acho muito difícil. Esses caras vão dar um drible nas torcidas organizadas. E a questão da reforma do estatuto, se duvidar, não vai ser nada aprovado. Eu duvido, isso aí é falado há anos. Então vamos ver como é que a Gaviões da Fiel vai agir com esses caras. Porque de verdade, o negócio tá feio pro Timão ainda, tá, galera? Bom, vou voltar trazendo as últimas atualizações, repercussão de tudo que acontece no Corinthians, tá? E deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!